Olá, malta. Hoje, pelo terceiro episódio do Live Chat, temos o Jonathan, mais conhecido como Cocos Plant do Instagram. Para além de colecionador, ele é vendedor de plantas, portanto, plantas incomuns, raras, e esgota plantas muito rápido. Mas por trás, portanto, desta conta, quem é que é o Jonathan? Portanto, fala-nos um bocadinho Bem, do teu eu, percurso. eu nasci no Canadá, e a minha família que estava lá na altura decidiu voltar para Portugal, porque nós somos portugueses. Ahm, Pronto, na parte das plantas. ah, sim, bem, a minha família sempre teve muito tipos de plantas diferentes, tanto seja de interior como de exterior. Eu também comecei cedo, talvez uma das que eu ainda tenho, e das primeiras que tive foi de uma da mãe de um melhor amigo meu que infelizmente faleceu de leucemia. E é um cato que eu guardo desde aí com muito carinho. E é talvez uma das primeiras pronto, que eu tive, mesmo minha, e que mantenho até hoje. Para além disso, sempre tive todo tipo de plantas, tipo as orquídeas, phalaenopsis, mais comum, algumas carnívoras, uma outra suculenta, um outro cato, e também plantas aquáticas, que eu estou na aquariofilia há quase 25 anos, e então também tive e tenho algumas espécies aquáticas. Uh, por volta no final de 2021, comecei a interessar-me mais por estas plantas mais comuns ou mais raras, as aráceas, e também begónias, e comecei a adquirir algumas. E a partir daí começou a crescer a coleção. Pensei, porque não também, já que estou a mandar vir para mim plantas, se calhar disponibilizar à comunidade portuguesa. Já para também começou, se calhar, um bocadinho mais cedo disso, e já havia, claro, alguns colecionadores antes disso. Mas comecei a pensar porque não expandir isso um bocado mais e proporcionar algumas plantas menos comuns aqui à população de Portugal, principalmente, e já comecei também a enviar algumas para a Espanha, e quem sabe se no futuro também não expandir para a Europa. Mas, portanto, que tipo de plantas é que tu neste momento tens? Portanto, descreve-nos um bocadinho a tua coleção, obviamente resumidamente, mas já percebi que tens muitas plantas de diferentes tipos, para além de aráceas também tens aquáticas, etc. Mas descreve-nos assim um bocadinho para quem não te conhece, assim, aliás, para quem até te conhece, porque tu não és assim uma pessoa também que exponha também muitas plantas que tem, tu expões mais as plantas que queres vender. Portanto, dá-nos assim um bocadinho uma imagem da tua coleção. Pronto, assim, da Rácios tenho uma Warapiano bastante grande, tenho um Forgetiae também bastante grande. Ahm, Tenho algumas plantas que têm tutores, por exemplo, a Monstera Burlax Flame, tenho a Florida Beauty, tenho algumas holocásias espalhadas pela casa. Ahm, Tenho também algumas monsteras Brazilian Form, tenho a Variegata, Albo, Áurea. Ahm, Tenho alguns Philodendrons também, a Palaraense, que foi de um giveaway já há bastante tempo, ainda tenho. Tenho assim algumas plantas que, por exemplo, são oferecidas, e essas aí tendo a guardar e pôr em tutores para tentar que elas fiquem com um tamanho, Grande. forma madura, por assim dizer. Porque vou sempre lembrar-me de quem é que as deu, ou a quem é que eu comprei. Sim, também tenho algumas suculentas, alguns cactos, que tenho a intenção depois de fazer jardins mais estilo deserto, à volta da casa. Uhum. Tenho com essa intenção. Depois tenho alguns pré-bonsai e bonsais também, que também é outra paixão que eu tenho já há muitos anos. Acho que comecei em 2012. Uhum. Um, Que é um mundo um bocadinho à parte, que é um mundo, bastante com muita sim, coisa, mas é uma coisa à parte, sim. Eu também gosto sim, muito. Mas, exato. diz-me só uma coisa, provavelmente as pessoas, pronto, estão-se a perguntar: tu consegues ter tu moras aonde? Moro em Algaria Velha, conheço Algaria Velha.
Ok, mas, portanto, é um sítio mais frio, mais quente, porque tu tens muitas plantas em casa, e eu Sim, sei. sim, Ok, e tu tens mais ou menos essas plantas em que condições? Tens espalhadas pela casa, tens numa tenda, tens, num terrário, tens como é que, porque acabaste de dizer que tens um araucariano, tanto grande, sim, nem toda a gente consegue é, ter essa planta, ainda por exato, cima grande. Portanto, eu acho que as pessoas têm que sim. perguntar como é que tu consegues ter essas plantas bem e ainda por cima grandes. Por vezes as plantas grandes eu noto que se adaptam bastante melhor. Esta é o Arapiano grande, já comprei algo grande e ela está neste momento numa sala e não tem luz artificial. Está à frente de um janelão que apanha sol durante o dia, que quando há sol, por exemplo, estes dias de chuva, este ano tem sido bastante chuvoso, tem apanhado menos luz, mas está a temperatura ambiente que às vezes chega abaixo dos 15 graus lá em baixo e não há pontas queimadas, nada de género. É mais a adaptação da planta. Lentamente conseguimos que algumas plantas se adaptem aos ambientes, aos nossos ambientes. Por exemplo, eu tenho aracuianos dentro de tendas, tenho fora de tendas e durante da primavera até o outono tenho-as no exterior, abrigadas do sol, claro. Às vezes é preciso andar a regar ou dar chuveiro 2 ou 3 vezes por dia, aqueles dias em que chega a 40 graus ou 30 e muitos graus. Portanto, não é uma planta que temos que ter ali dentro de uma bola de cristal. É Uhum. preciso, por vezes, perceber o que é que as plantas precisam. Se estamos no inverno, temos que regar bastante menos, não evitar regar as folhas, mas se for no verão, com dias de 30 e tal graus, podemos regar chuveiro, não há qualquer problema, 2, 3 vezes por dia, e isso também vai gerar uma umidade local maior e podemos ter perfeitamente essas plantas no exterior. É preciso perceber o local onde estão e as necessidades delas. Nem sempre é fácil, mesmo para mim. Ainda perco plantas hoje, não são muitas, mas acontece sempre. Seja por uma ou outra razão. Às vezes as plantas também têm doenças que nós não percebemos e não há nada a fazer. Sim, isso é super interessante, porque isso é um bocado até contracorrente, portanto, a maior parte das pessoas, pronto, o mote sempre foi, tens que pesquisar muito sobre as plantas, tens que lhes dar as condições, portanto, a que elas estão habituadas, as pessoas têm lá aqueles cabinets, aqueles armários de vidro, Yeah, yeah, as pessoas exatamente. têm terrários, as pessoas têm carradas de coisas, e é um bocado Exato. até inspirador, ah, ter alguém em Portugal, que o nosso clima não é assim, pá, não é um clima nórdico, mas também não é um clima tropical, saber que alguém tem um aeropuiano e que o mete na rua na primavera e no verão, é preciso também ter coragem e saber também Sim. o que se está a fazer para fazer isso. Mas então que tipo de plantas é que tu mais vendes? Uh, Plantas que eu mais vendo, talvez seja mesmo o Arapiano. Estive a ver a lista no outro dia, já tive mais de 20 e tive e acho que vendi mais de 20. Uhum, Talvez o Peitiai, um, begónias também se vende bastante. Por vezes demora muito a vender, mas posso vender depois 3 ou 4 de uma vez. uhum, Também é algo que a longo prazo compensa. Porquê? Porque fazemos propagações e não vendo as plantas mãe. Ou seja, uhum. consigo ter um rendimento maior que uma planta de baixo valor, ou apesar de ser de baixo valor, consigo ter um rendimento por vezes maior do que uma Claro. planta que eu compro e vendo. Uhum. E tu notas, isso também é super interessante, portanto, portanto, o araucariano é uma planta bastante, eu diria difícil ou vá, que é preciso saber, portanto, perceber a planta. Eu já quase, portanto, matei o meu 2 vezes e, portanto, agora à terceira lá consegui, mas, portanto, eu considero que não é uma planta fácil e acho curioso ser a planta que tu mais vendes. Portanto, É, e as pessoas sim. depois não te dizem: "Olha, comprei esta planta, ela estava linda e agora ela está morta ou está a morrer". Eh, Já me aconteceu uma vez com o Aracuiano e eu acho que ainda está morta. A pessoa depois pediu-me umas dicas. Uhum. Eu acho que ainda não morreu e acho que até já deu uma folha nova. Pois claro que há pessoas que também se calhar não chegam a dizer nada
eventualmente podem também morrer. Uhum. Mas em termos do ar a criar não é esse, acho que foi o pior dos casos, ou pelo menos que o que eles me disseram, aí que me pediram ajuda. Sim, foi esse, que perdeu as folhas todas, acho que tinha o root rot também. Uhum. Um, esse foi o que me falaram, pelo menos o que sei, foi o pior E há dos casos. alguma planta que tu vejas que agora está, portanto, a aparecer mais no mercado, e outra que se calhar está a desaparecer do mercado, ou seja, plantas que estão a começar a aparecer e que vendem muito bem, e plantas que já venderam muito bem e que agora não se vendem muito bem? Um, eu aqui tenho que filtrar um bocado, porque eu também vejo os mercados de fora e o nosso é bastante diferente dos mercados de fora. Plantas que eu vejo que estão agora a começar a aparecer cá mais e que por fora já há muito são os anturíumos com variegação. Já se começa a ver um ou outro aqui em Portugal. Ahm, Plantas, portanto, de folha escura também continuam, pelo que eu vejo, muito em voga. As pessoas gostam de ver aquelas folhas aveludadas escuras. Ahm, Plantas que deixaram de aparecer tanto, ou do interesse ter baixado, são aquelas mais comuns, postos, esse tipo de alocásias que muito facilmente conseguimos propagar. Um, por um lado, eu acho que deixaram de ter tanto interesse, mas há o interesse de algumas pessoas a fazerem com que essas plantas atinjam maturidade, ou seja, a forma adulta. Por exemplo, os Uhum, pothos, como todos conhecemos, muita gente tem, mas é dentro daquele vasinho, não, está pendurado até, e muita gente nem sabe que essa folha, fica essa grande, planta, quando amadurece, é enorme, é extremamente grande. eu sei. Um, E difícil de ter, é difícil de atingir, sim, ah, sim. O que eu noto é que o nosso clima é muito mau para isso, porque chega a altura de inverno e essas plantas voltam a ficar pequenas ou quase uhum, param de crescer e se tivermos um moss pole de 2 metros quase que conseguimos ver ali, olha, ano 2021 até ao inverno, a partir exato. daqui foi 2022. Pronto, acho que é um bocado por aí. E tu achas que, portanto, isso vai um bocadinho também naquilo que tu acabaste de dizer. Portanto, tu achas que a wishlist das pessoas acaba por mudar com aquilo que Sim, consomem no YouTube, com os anos que passam, com as plantas também vão sim. comprando. Portanto, as pessoas que se calhar que compravam plantas já há um ano, um tipo de plantas agora se calhar viraram-se para outras plantas, ou agora se calhar, ou achas que continuam a comprar o mesmo tipo de plantas? Imagina, pessoas que há um ano te compravam antúnios, achas que continuam a comprar antúnios ou agora compram-te begónias? Ou compram-te, portanto, outra coisa qualquer? Acho que continua a haver um pouco de tudo. Há pessoas que se focam mais mesmo no Antúrios, que gostam mesmo dos Antúrios, outros Filodelos, outros Begónias, e Uhum. continua a haver também pessoas que gostam um pouco de tudo. Se calhar compram um Antúrio e veem que eu tenho uma Begónia de baixo valor e pedem para acrescentar. Continua a haver um mix. Tanto as pessoas que se focam mais numa coisa ou que se focam em, por exemplo, ter plantas em tutor, Uhum. querem ver aquelas plantas a ficar grandes, precisa ser mais os filodendros. Acho que há um pouco de tudo. Continua a haver um pouco de tudo. Ok. E como é que tu fazes, portanto, quando a pessoa compra-te uma planta, como é que tu fazes o envio dessa planta? Ou seja, é que eu acho que é uma coisa que não se fala muito sobre isso. Achas que há boas e más formas de fazer envios de plantas? Porque ninguém quer, nem tu, nem a pessoa que comprou uma planta quer receber uma planta morta. Claro, claro. Sem dúvida. Eu já recebi plantas que basicamente foram colocadas dentro da caixa soltas e chegaram cá quase secas, não Exato. tinham nada a proteger da umidade, não tinham nada. Infelizmente isso acontece. O meu método de embalamento é primeiramente selar o vaso para que o substrato não ande perdido no vaso, não saia. É fixar o melhor possível e selar isso. Depois fixar bem o vaso à embalagem, na parte de dentro, para que não se mexa. Isso vai evitar que se partam folhas, que se partam caules. Depois é fazer o enchimento com, normalmente eu uso papel triturado, também para a planta estar o mais preparada dentro da caixa ou impossibilitada de mexer muito para que as folhas não se partam, não se danifiquem
Uhum. como todos sabemos, as transportadoras não querem saber, andam quase com as caixas a pontapé, mesmo assim. Aí Pois, são todas iguais. é verdade. Portanto, o trabalho de embalamento tem que ser todo nosso, de tentar fixar a planta o melhor possível dentro da caixa para que ela não se mexa. Ok. E quais é que são, portanto, tu normalmente importas plantas, portanto, quais é que são os desafios, portanto, de importar plantas para alguém que nunca o fez? Portanto, a maior parte das pessoas compra plantas ou na Feira das Orquídeas ou compra plantas a ti Sim. ou outro fornecedor cá em Portugal. Não há assim muitas pessoas, mas as pessoas podem importar plantas de outros países. Quais é que são os desafios de importar plantas? Ah, primeiramente, não compro nada que tenha que passar por customs, por alfândega, Uhum. porque isso é cada vez mais é uma dificuldade e papeladas e o tempo que demora, então não compro nada que tenha que passar por alfândegas, e tenha que ser eu a resolver esse assunto. Portanto, quando compro já é algo que faço a compra e ela vem ter diretamente à minha casa sem ter que tratar de nada. Ahm, as dificuldades é sempre o tempo que demoram até chegar à nossa casa, porque quanto mais tempo sabemos que as plantas chegam em pior estado. Ahm, há sempre plantas que morrem, não há hipótese quanto a isso. Depois, uma das dificuldades é que há fornecedores que restituem o valor, outros que restituem só parte, outros que dizem que não conseguem fazer nada, não é problema deles. A partir do momento que sai, a responsabilidade é nossa. Isso é uma das dificuldades mas são algumas das dificuldades que eu vejo Portanto, as quando compras que tu estamos a compras. importar plantas. Portanto, as plantas que tu compras, normalmente então nunca precisam de atestado fitossanitário? Hum, eu, eu não tenho que pedir quando é feito, ou se é feito, eu acho que isso já é feito com a empresa quando manda. Uhum, Eles normalmente têm uma base cá na Europa e já tratam uhum. desse assunto. Ok, ok. Pronto, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem, pronto, Sim, que às vezes têm que tratar disso, ou que o sim, vendedor tem sim, que sim, tratar sim. disso, que isso tem que ser pago. Às vezes a maior parte Exato. das pessoas, se calhar, nem sequer sabe o que é um atestado fitossanitário. Tu podes-nos explicar assim, muito basicamente, o que é isso? Eu também não tenho, nunca pesquisei sobre isso, mas sei que certas plantas, quando são importadas, têm que ter um atestado fitossanitário e isso envolve Uhum, depois garantir que as plantas não têm pestes, esse tipo de controle. uhum. É, mas E depois certas zonas, é uma coisa que às vezes é paga, às vezes não, é quase sempre pago, sim. portanto, pelo comprador. Ok. E, portanto, quais é que são os locais então, acabaste de dizer, pronto, não compravas plantas onde era necessário, portanto, a alfândega. Quais é que são os locais onde tu mais, se calhar, tu mais compras plantas? As minhas plantas normalmente vêm da América Latina ou então da Europa. Também compro algumas lojas na Europa. Da Ásia, e lá está, não me envolvo nisso porque já há alguns vendedores que têm, por exemplo, podemos comprar a planta, depois já há cá uma base, eles têm tipo parcerias que é possível fazer isso sem termos de ser nós a tratar, mas lá está, os custos são bastante mais elevados. Pois, E o nosso mercado em Portugal, não, o que os portugueses ganham para isso complica-se um bocado. Então eu prefiro ter plantas de menor valor para que sejam mais acessíveis. Ahm, claro. E como é que tu, portanto, chegas a um fornecedor desses, portanto, da América Latina ou da Europa, o que é que tu, pronto, para além de veres a planta, mas qual é que é assim uma red flag que tu vês, portanto, que o vendedor te está a tentar impingir, assim, avisos que tu possas, tipo, pronto, dar às pessoas que nos estão a ouvir, que te dizem, ok, eu não vou comprar esta pessoa, porque isto se calhar esta pessoa está-me a tentar enganar. ahm, eu acho que isso acontece muito nos fóruns Facebook e esse tipo de grupos. Tudo que seja por PayPal e que pedem Friends and Family, ter muito cuidado com isso. Contas que estão há muito pouco tempo no Facebook, por exemplo,
Se forem ver o perfil e tiver se calhar ali umas semanas ou um mês, tenham muito cuidado porque isso são contas falsas, para ganhar roubar dinheiro, basicamente é isso. Um, Olhar para os reviews, por exemplo, Etsy e esse tipo de coisas. Olhar para os reviews, ver se não é sempre a mesma pessoa a dar um review positivo, porque isso também é um red flag. Uhum. Um, por exemplo, tentar saber se outras pessoas que conheces que já tenham comprado, um, tudo que possamos ter comprovativos que esse vendedor já vendeu muitas plantas, tem reviews, falar com essas pessoas que conhecem ou que já compraram, é sempre importante. Então, cuidado E quando é bom. compras, portanto, imagina, vais comprar a um vendedor da América Latina, hum, como é que, pronto, também não sei se há forma de saber, que como é que tu percebes que a planta pode ter uma origem ética ou se simplesmente foi apanhada ilegalmente, tipo pouching, tipo, ou seja, a recolha ilegal de Sim, sim, plantas sim, sim. em território protegido? Eh, eu tento evitar, por exemplo, comprar plantas que apareçam no mercado de repente. Por exemplo, ultimamente foi o Conolaense, a Clara Black Eye, tivemos os Dresslery, foi muito falado, também os Topililaminal. Eu evitei comprar essas plantas, eu não tenho a maioria delas, tenho agora um Topililaminal que veio pequeno. Esperei que passasse aquele tempo todo tivemos, que ouviu-se falar, de pouching, não sei o quê, e comprei um seedling. As outras plantas não tenho por causa disso, porque quando se vê fotos de uma planta pequena, mas que tem folhas de repente muito grandes, é de certeza um chonk que foi letado. E pronto. As outras plantas que eu compro, na maioria são seedlings, e é possível depois ver quando passa o transplante, que a planta começa mesmo pequenino, ou vem mesmo a designação seedling entre parentes. São normalmente plantas dessas que eu compro, ou então plantas que já estão no mercado há muito tempo, também é difícil de serem coaches, ou pelo menos não aquelas, mas se forem seedlings, também acontece isso, os seedlings vêm quase certeza de plantas que foram coletadas na natureza. Isso é um bocado muito complicado de não ser ou de não apoiar isso a 100%. Estamos a Bom, mas eu percebo aquilo que estás a dizer, mas é um bocadinho sim, sim, diferente, sim, que sim, é, sim. há áreas que são protegidas onde tu realmente não podes Sim, apanhar, não podes caçar, não podes apanhar plantas, aquilo é yeah. protegido, tu não podes lá entrar, não podes a fazer apanhar coisas, e há áreas onde as plantas estão ali, não é protegido, portanto tu podes apanhar uma planta, por exemplo, a Carla Blackiae, que é uma botânica, que deu o nome à planta, ela própria apanhou a planta, ela levou-a para os Estados Unidos, começou, portanto, ela tinha vários clones da mesma, não tinha vários clones, porque ela tinha vários exemplares diferentes de Uhum. ecotipos diferentes. Mas ela apanhou aquela planta e agora vende, e a planta tem o nome dela, mas ela apanhou-a Sim, legalmente. sim. Portanto, é diferente do Sim, que agora de repente ir ali a uma claro. reserva e apanhar 10 Dressleris para fazer E os dinheiro. próprios vendedores Mas. também têm áreas compradas, do caso da Ecogéner tem vários hectares, e pronto, Uhum. porque têm as plantas mãe deles ali, um, e é a partir dessas plantas também que eles tiram as sementes e tudo mais. Mas é sempre difícil quando estamos a comprar uma planta grande, se apareceu há pouco tempo no mercado, é de desconfiar um bocado. Um, Quase certeza Claro. que aquilo não é legal. Ou origens assim menos. É, E como é que, portanto, uma pessoa compra-te uma planta, chega ao pé de ti no Instagram, compra-te uma planta, recebe a planta, tu, portanto, foi feito o envio. Como é que tu recomendas, portanto, a um comprador para fazer uma aclimatização de uma planta tua? bem, a primeira coisa é não fazer o transplante de imediato. Já me aconteceu Uhum. e já me disseram, ei, transplantei a tua planta, agora está muito mal, arrependi-me. Pronto, é algo que eu digo sempre para não fazerem, ou quando precisam, não digo sempre para não fazerem, não transplantarem de imediato.
mesmo que seja o substrato que não querem ter ou que não se dão tão bem com aquele tipo de substrato, não o façam logo. Pelo menos deixem a planta ali 2, 3 semanas a aclimatizar-se. E se calhar no inverno nem sequer o fazer, até chegar ali aos meses que começam a aquecer, deixar a planta estar. Uhum. E depois, aí sim, quando a planta já estiver estabilizada em termos do ambiente, porque zonas de país diferentes têm temperaturas e umidades diferentes, depois aí sim fazer Uhum. o transplante se assim entenderem, ou deixar a planta dentro desse substrato se quiserem, e quando virem que estiver rootbound, aí fazer Mas, portanto, recomendas às pessoas terem, portanto, ok, eu recebo a tua planta, deixo no substrato que tu enviaste, mas à temperatura, pronto, que tiver a minha casa, não, ou seja, tu não recomendas, olha, tenha a temperatura a X, tenha a umidade a Y, tenha a planta Sim, sim, protegida sim. agora só neste período. Não, tu achas que, portanto, como a planta vem de Portugal, vem da tua casa, portanto, a aclimatização, no fundo, as tuas plantas já estão um bocadinho aclimatizadas, portanto, pronto, de forma intermédia, porque não vem diretamente da América Latina para a casa do comprador, passaram pela tua casa, portanto, no fundo, a maior parte da aclimatização até já foi feita por ti. Portanto, quando eu te compro uma planta, tu não fazes essas recomendações super específicas de tenha a planta com essas temperaturas e com essas umidades. Normalmente caem sempre em conversa. Por exemplo, se eu estiver dentro da tenda e é agora no inverno, tenho cuidado de explicar às pessoas: olha, que esta planta estava em tal temperatura, tal umidade, está dentro da tenda. Por isso, quando a receberem, uh, eu tentei fazer algo parecido, se estiverem uma tenda, ou pronto, caem sempre em conversa, e depois aí a pessoa é que vai decidir se acha que tem as condições ou não. Uhum. Também acho que cabe dos dois lados ter esse cuidado, mas quem compra tem que ter mais cuidado, porque é o dinheiro deles, é a planta que vai para a casa deles. Tem que também ter o cuidado de pesquisar antes também as condições da planta, tudo mais. Mas sim, normalmente cai em conversa: olha, esta planta está fora na tenda, ou a pessoa pergunta, ou eu, em conversa, chegamos a falar sobre esse assunto, sim. Ok, e quando, portanto, portanto, tu já vendes plantas há algum tempo, tu achas que as pessoas, ou seja, a nível de mercado cá em Portugal, achas que as pessoas continuam a comprar muitas plantas, ou tu achas que há um aumento, um decréscimo das pessoas que compram plantas? Hum, Ultimamente tenho vendido menos, mas também tipo, é a altura do inverno e já não importo plantas há algum tempo. Prefiro Uhum. não importar nesta altura do ano. Mas já vendi algumas este ano. Ainda não tenho a certeza se está assim a aumentar, diminuir. Continuo a ver que se compra plantas, uh, que há muita gente ainda a comprar, mas fora de Portugal, assim, a nível geral, nota-se um decréscimo, mas já não foi deste ano, já foi eh, depois da altura do Covid, talvez, em que as pessoas estavam em casa, compravam muito mais, Uhum. foi um pico. Sim, que foi o exato, Acho que agora está foi o mais boom, estável, e quem sim. está nas plantas, que continua a querer estar nas plantas e ter mais plantas. Ahm, sim, acho que é um bocado por aí. Ok. Hum, então, agora vamos fazer um género de um jogo em que é o Plant Tinder, que é em que eu vou dar nomes de plantas e tu dizes sim ou não, conforme tu gostes ou não. Portanto, vamos então começar. Então, Anturio luxurians. Sim, Sim, ok. Sim, eu acho que é uma planta, é continuo a bonito, gostar. é É, mais ou menos sim, sim. resistente. Yeah, eu acho que é fixe. Acho que é uma cena que vai se vender sempre, ainda por cima, como faz bons híbridos, eu Yeah. acho que é uma cena que se vai vender sempre. Monster Albo. Sim, porque ainda não meti a minha no Moss Pole, por isso vou continuar, vou dizer que sim, porque é um objetivo meu. Eu acho que é uma planta que vai ser sempre Hum, muito ahm, ali na linha de as pessoas gostarem, de quererem ter, porque sempre vi muita gente, não só da nossa idade, se calhar ao contrário, antigamente era as pessoas, nossas avós, pais e avós, tinham uma cera deliciosa normal.
Normal. em suas casas, até aqui à volta algumas no exterior, bastante grandes. Portanto, eu acho que vai ser sempre uma planta que neste momento já está muito acessível, acho que vai ser sempre uma planta que vende, por isso sim. Ok. Philodendro Patricia. Ahm, Também, é assim, eu acho que vou dizer que sim, porque tem umas folhas fantásticas, Hum. muito compridas. Ah, tenho seguido uma página que é do Cassou Alt, acho que é esse o nome, e ele tem umas plantas enormes em tutores que constrói de madeira. Uhum. E quando olho para uma planta daquelas, daquele tamanho, é algo fantástico. Ter ali folhas com mais de 1 metro, acho que vou dizer que sim também. Ok. Bonsais. Claro que Claro sim. que sim. Isso vai ser sempre uma paixão minha. Yeah. Já fui à Bélgica ao Congresso Europeu. Hum. Já fui a vários congressos nacionais, e foi este a última. Se não me engano, tem na Fiel. Portanto, sim. Ok. Philodendro Florida Beauty. Isto vai parecer um bocado para o mesmo lado, mas vou pôr que sim. A versão variegada, para mim, é espetacular. O feitio da folha, adoro ver. Tenho uma agora no tutor também a começar e quero ver aquele tutor a encher de folhas. Por isso, sim. Yeah, eu acho que é uma planta bastante fora do vulgar e a variegação é, por acaso, eu acho que é Sim. uma planta muito bonita. Epipremnum Vou skeleton. ter que dizer que sim, porque também tenho um que eu quero ver com folhas maduras e também é uma folha muito fora de comum. Basta vermos pelo nome que Uhum. deram, parece uma chave de esqueleto, aquelas dungeons dos jogos que às vezes jogamos. Ah, Yeah. Ainda não tive tempo de pôr no tutor, porque isto ultimamente tem sido caótico com muita coisa. Eu tive uma bebé neste ano que passou, tivemos, então tenho andado muito ocupado. Também há algumas obras em casa e ainda não tive tempo de a pôr no tutor, mas quero ver aquelas folhas maduras. É uma planta, bom, eu não sei se tu gostas de misturar plantas no mesmo tutor, mas é uma planta muito pequenina, eu tenho um, e eu posso dizer que tu basta pôr no tutor de outra planta que ela desenrasca-se lá Sim, pelo meio e ela agarra-se muito facilmente. sim, sim, sim. E é uma planta muito pequenina, tem um caule muito pequenino, as folhas, Sim, como são muito é. afiladas, portanto ela desenrasca-se num tutor misturada com outra planta. Ok, Antúrio metálico. Ahm, Esta, se calhar, vou dizer que não, mais pela dificuldade que é de as conseguir ter bem, ou pelo menos é o que eu tenho notado. Já vendi um ou outro, mas Hum. o importe delas para mim tem sido muito complicado, porque é uma planta que facilmente com temperaturas mais altas vai à vida. Tem que se ter cuidado com a altura, é muito importante. É uma planta, ou pelo menos eu tenho notado, que se dá melhor no clima mais frio. E mesmo assim tem tido algumas dificuldades em conseguir mantê-las bem. Por isso vou chutar para. Bom, se tu tens dificuldade em manter o metálico quando tens o Araucarianos na rua, portanto, isto é um aviso realmente a quem quer comprar um metálico, porque isso, se tu tens dificuldade, é porque realmente é uma coisa Sim, bastante é que não é difícil. só uma, são Um, vários que eu tenho, quase todos tiveram problemas, ou demoraram muito tempo a recuperar. Pois. Ok, plantas carnívoras. Sim, já tive. Fui Sim. tendo algumas ao longo dos anos e sempre achei muita piada a uma planta carnívora. É verdade. Também tem assim algumas características na água, não podem ter adubo, o substrato tem que ser um bocadinho diferente, tem que estar quase sempre úmido, portanto também é um universo, portanto aqui muito próprio das carnívoras. Então e por último, Monstera deliciosa. Vou dizer que não, porque já temos a variegação. Essa aí já é tão batida que nesta lista eu acho que não tem lugar. Vai ficar como um não. Ok. Olha, só para te dizer aquilo que está por trás de mim, porque há bocado falámos e eu esqueci-me, isto é um potos maduro. Portanto, eu tenho uma folha que é do tamanho da minha cabeça
E eu já o comprei assim, portanto, não foi propriamente fruto do meu trabalho. Eu já o comprei grande. Realmente, eu quando vi, eu nem sequer sabia que um potos ficava com folhas, portanto, quase tipo estrelícia. Eu não sabia. E Yeah. realmente foi por causa disso também que eu comprei, porque é uma planta super resistente, mas realmente é muito difícil porque eu já o propaguei, já o pus também no tutor e ele não ficou com estas folhas assim. Portanto, percebo quando falaste há bocado que as pessoas não sabem e que é difícil realmente obter esta É um planta bocado nas nossas difícil. condições da nossa casa. Ok, Jonathan, olha, Yeah. obrigado pela tua participação. É muito curioso falar com alguém para além de, para além de colecionador, é também vendedor. Eu desejo todo o sucesso, portanto, para o teu projeto, para as tuas vendas, que continues, portanto, a escutar plantas. Vocês podem ver a conta do Jonathan no Instagram, que é o Cocos Plants. Têm que ser rápidos se quiserem comprar alguma coisa, porque ele esgota as coisas bastante rápido. Se tiverem perguntas ou dúvidas, podem enviar ou para a minha conta Age of Plants ou diretamente para a conta do Jonathan. E obrigado por estarem desse lado. Até à próxima.